5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. It's one small step for man. It's alive. I'm a beautiful butterfly! This is called gravity. Começando mais um quarto podcast que peguei todo mundo no susto, inclusive você que tá entrando aí no nosso episódio. Hoje é o episódio 48, se eu não me engano. A gente tá mantendo a contagem? Cara, tá mantendo a contagem, estão dando sequência bonitinha. A hora que chegar no 50, o que a gente vai fazer? Não prometa nada. Não vamos prometer nada, eu só tô perguntando pra vocês se vocês têm alguma ideia. A gente vai gravar 50 a princípio. Vamos prometer. É o episódio especial de Natal, parte 2 do inimigo, agora é Hulk. Vai ser de novo. Pô, se a gente for gravar um episódio por mês, pelo menos, desse jeito, eu acho que não. Vai passar do Natal, não vai ser dezembro ainda. Mas vamos introduzir aqui, fazer o negócio bonitinho pra gente conversar aqui um pouco mais solto com os meninos. Introduzindo aqui, já aproveitando, quem tá aqui com nós hoje é o Raul, o Felipe e o Luizinho. O Luizinho hoje tá presente, no episódio passado não pôde estar presente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, tô retornando. A gente voltou pro quarto, mas as agendas estão apertadas. Mas como a gente comentou que agora tá sendo um negócio mais suavinho, eu me dei o luxo de mentira, eu tava trabalhando. Foi o que eu falei pros piados, pelo menos. E eu acabei ficando de fora do... Meteu o atestado. Meteu o atestado. Mas dessa vez os papais pra feliz se eu faltasse mais um episódio. Bom, então, boa noite pra vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde. Mas, hoje é um episódio que eu tô empolgado, porque a gente vai falar aí sobre assuntos políticos e todo mundo sabe que eu sou neutro, né? Eu aqui não expresso minha opinião política, né? Nem o Quark de uma forma geral, então hoje vai ser um episódio bem leve, que a gente não vai falar mal do capitalismo, a gente não vai falar nada do tipo, vai ser bem tranquilinho. Cara... Agora o computador grava o meu áudio, cara. Eu não preciso me preocupar com essas coisas, entendeu? Nossa, maravilha. Muito bom. Maravilha. Se vocês quiserem soltar. Eu tô com volta no termo capitalismo tardio. Tô gostando tudo pra mim agora é problema do capitalismo tardio. Mas é, Tudo é né, um problema cara? no capitalismo tardio. Já vamos contextualizar aqui todo mundo, né? O que vai rolar hoje, sobre o que a gente vai conversar. Basicamente, a ideia é conversar um pouquinho sobre o que aconteceu aí pós-Guerra Fria, né? Conflito ali entre a União Soviética e os Estados Unidos, quando acabou a Guerra Fria, o que aconteceu, quais foram os acontecimentos e como que isso acaba conflitando e também impactando nas decisões políticas hoje em dia. Também, né, dá um contexto mais geral aí de como que anda ali cada país, né, cada nação. Essas coisas. Então, vamos lá. Pra aproveitar, né, a gente que tá gravando esse episódio que não é pelo papo. A gente tá gravando porque o Raul, ele tem um título de doutor agora e ele tem que ser usado. É isso aí. Isso é verdade. No último episódio eu era apenas um menino, agora eu estou a um acidente de laboratório de me tornar um terrorista internacional. Então, só fazendo um disclaimer que eu fiz assim, não é uma salvação nazista, tá bom? Eu só fiquei pensando como é que eu ia... Isso é importante. Isso é importante. O que eu ia... É aqui, ó, que canta o hino, né? Aqui é o hino, aqui, ó, mão no peito. Faltou. Eu canto com a mão pra baixo também, cara. Na dúvida, não, né? O cancelamento tá aí. É que aqui não aparece. Manda pra nós aí, Raulzito. Então, a ideia desse episódio surgiu em alguns debates anteriores, né? E eu acho que muitas coisas do que estão rolando atualmente são explicadas pelo fim do conflito da Guerra Fria, né? Eu acho que tem algumas coisas que precisam ser ressaltadas do ponto de vista prático, né? Alguns questionamentos. O primeiro deles, essa Guerra Fria de fato acabou? Ou ela teve um intervalo e reacendeu a chama nos últimos anos aí, ou na última década, por exemplo, né? Porque em momento nenhum na história recente, os Estados Unidos e a Rússia apertaram as mãos, viraram amiguinhos e estão saindo caminhando pela floresta, né? Eles continuam naquela animosidade, né? Há de se entender também, que é uma coisa que a gente precisa refletir, que existem alguns momentos diferentes pós queda do Muro de Berlim e fim da União Soviética também. Tem a década de 90, eu acho que ela é uma década onde o modo de vida americano, né,
o American Way of Life, ele triunfa, né? O neoliberalismo triunfa. E aí a gente vai ter o 11 de setembro, no início do século XXI, que também tem um peso significativo nas interpretações de mundo, né? As gestões do Bill Clinton, as gestões do Bush filho, as gestões do Obama são todas diferentes. Elas vão ter suas similaridades, mas são políticas que vão se diferenciar, né? Acho que é uma estatística relevante de ser ressaltada que o Obama soltou mais bombas que o Bush, por exemplo, né? No auge da guerra contra o terror, ali no início dos anos 2000, o Bush estava em pleno programa de incursão no Oriente Médio, principalmente no Iraque, no Afeganistão, né? E o Obama bombardeou mais coisas durante seus 8 anos como presidente do que o Bush. Então é uma estatística assim que acaba passando despercebida porque o Obama era um cara muito maneiro, ele jogava basquete, né? Foi o primeiro presidente afro-americano, então tem outras questões aí que são mais complexas. E aí a gente pode cair de paraquedas no pós-anos 2020, aí falando pós-pandemia global, que também tem um peso significativo nessa construção do mundo pós-Guerra Fria, né? E as guerras nas quais os Estados Unidos está metendo o dedo, principalmente lá no Irã, né? Um pouquinho ali na Ucrânia, com a Rússia também. Então, pensar o mundo pós-Guerra Fria é complexo, ele tem várias facetas, assim, mas eu acho que partimos dos anos 90, que é onde todos nós nascemos, acho que fica mais fácil. Ô Raul, eu já queria começar com uma pergunta, nada, nem um pouco neutra, só para ver como é que a gente se alinha aqui. Mas, tipo assim, o que você acha que significou para a história, para o mundo, assim, tipo o fim da União Soviética? Foi uma coisa boa? Foi uma coisa ruim? Era melhor não ter acontecido? O que você me diz? Cara, existem diferentes versões para o fim da União Soviética, né? Foram feitos alguns plebiscitos entre os países associados à União Soviética durante o seu período de dissolução, né? E esses plebiscitos eles não contaram com 100% de participação, né? Então, houveram, né, pesquisas feitas com a população que não queriam o fim da União Soviética. Se você procura por entrevistas de antigos profissionais ou pessoas que estudaram em universidades dentro da União Soviética, principalmente no campo científico, né, físicos, matemáticos, essa galera, eles traziam uma noção sobre a União Soviética que ela não compactua com o discurso recorrente sobre um território em colapso, nem nada nesse sentido, né? Mas eu sou crente de uma perspectiva um pouco mais, vamos tentar calcar mais nos acontecimentos que estavam rolando, né, entre os anos 70 e os anos 80. A real é que, pós-morte do Stalin, a União Soviética ela nunca mais teve um consenso. Ela perdeu seu líder, né, seu grande líder, ela perdeu o seu rosto, e aí a gente teve um processo de reabertura lenta e gradual ao longo dos anos 60, no final dos anos 60 e nos anos 70, né, e quando o Gorbachev assume, o programa dele é dissolver a União Soviética, assim, ele faz de tudo para acabar, né, tanto que ele vai acabar ganhando um prêmio Nobel da Paz por meio que acabar com a Guerra Fria, né, e o Gorbachev ele faz esse programa de dissolução, e nós temos uma fragmentação de, se eu não me engano, 15 países, né, quando a União Soviética acaba, a gente tem 15 países independentes, né, saindo do território soviético, entre eles a Ucrânia, entre eles tantos outros aí, que vão, né, se estabelecer no mercado oriental, que vão criar uma nova perspectiva de negociações, assim. E para a Rússia, que, né, teve essa, eu vou considerar uma derrota, né, porque, né, você tem o seu território estatelado, você perdeu 15 porções significativas de terra, você perde recursos, economia e afins. A Rússia nunca lidou muito bem com isso, né? Tanto que o Putin já teve 2 casos de incursão durante seu mandato enquanto governante autoritário, né? Ele atacou a Crimeia alguns anos atrás e agora ele está atacando a Ucrânia, né, para tentar reaver territórios. Então é uma parada que ela não ficou bem resolvida, né? E aí eu retomo aquele questionamento. Eu não sei se a Guerra Fria acabou de fato. Eu acho que ela tem um período aí significativo de intervalo, né? Tem o Hobsbawm lá, que é um historiador famoso ali dos anos 80, dos anos 90, ele fala também que, por exemplo, existe uma leitura sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial de que elas são uma única guerra com intervalo, que não tem primeira e segunda. É o mesmo conflito com um descanso ou um período de intervalo entre as batalhas, mas o conflito seria um só, né? E essa leitura ela foi transportada agora para a Guerra Fria para pensar isso também, porque se a gente pegar episódios anteriores do Quark, quando a gente fala de corrida espacial, ou mesmo da situação envolvendo a Rússia e os conflitos globais recentes, né, a gente percebe que essa disputa econômica, essa disputa hegemônica por poder, ela nunca deixou de existir, mesmo sendo União Soviética ou sendo Rússia,
né? Ou mesmo antes do Império Russo, antes da Revolução, né? Lá em início do século XX. Mas foi ruim. A União Soviética jamais deveria ter acabado. Né? Era isso que eu queria ouvir. Cara, eu acho engraçado, e assim, eu sou bem leigo em Guerra Fria. Mas eu lembro, isso não foi uma coisa que eu descobri recentemente, só pra deixar claro, mas quando eu descobri isso, na minha mente quase explodiu. É que, tipo, Estados Unidos e Rússia são vizinhos, né? Pô, eu tava acostumado a olhar aquele mapa mundi padrão, eu falava, pô, os caras, cada um de um lado do planeta, se estranhando de longe, com um monte de gente no meio ali com medo e tal. Mas a tensão era foda porque, tipo, tem eu não sei o nome do estreito que tem ali em cima. Não sei se alguém sabe. Mas, tipo, o estreito de Bering? Então, tipo, uma rolê assim, aquilo lá já foi seco ali, fazia fronteira seca de terra entre os dois países, e não quando eles eram países, né, mas antigamente foi inclusive como a humanidade chegou nas Américas, durante a dispersão do Homo sapiens. Então, tipo, os caras estavam se ameaçando um do lado do outro mesmo, e era um negócio tenso, né? Viu? De acordo com o Dr. Google, o estreito ele tem 85 quilômetros, então é basicamente Pitanga ser a Rússia e a Guarapuava ser os Estados Unidos, tá ligado? Basicamente. Tipo assim, é um trechinho pequeno de separação, tá ligado? A história ela tem essa complexidade e eu não sou um grande adepto disso, né? Porque pra mim os acontecimentos eles não são tão singulares, eles são mais... começa aqui e termina aqui, mas assim, você tenta enxergar num espaço de tempo amplo, né? Se você estica 2, 3, 4 anos, tem muitos acontecimentos, assim, tem questões econômicas, tem questões políticas, tem questões sociais. A Rússia assumiu esse lugar da União Soviética nessa rivalização dos Estados Unidos. Você comentou isso, se mantém até hoje. E assim, eu não sei se antes da pandemia, eu não lembro se já era assim, ou a coisa se acalorou depois, ou a gente teve um respiro logo pós-pandemia para a galera se recuperar financeiramente, os países, eu digo, que todo mundo tomou os olhos, né? Mas assim, nos 2 últimos anos, parece que o negócio esquentou de um jeito, assim, os conflitos internacionais. Não sei porque, talvez a postura do presidente dos Estados Unidos agora, que é todo agressivo, mas isso não veio só dele, o próprio Putin, que iniciou uma guerra por território, e eu não lembro desses comportamentos ali, desde que eu me conheço por gente até o viaduto, era só uma coisinha pontual no Oriente Médio. Então, isso é uma coisa que eu queria comentar, que eu tava ouvindo o episódio da guerra na Ucrânia, e a gente discute um negócio que... Assim, a gente falou que a gente não queria viver momentos históricos porque a gente preferia estudar sobre os momentos históricos acontecendo do que estar vivendo eles. Isso em 2022, né? Quando começou a guerra, a gente saiu de uma pandemia, a gente já entrou num princípio de guerra que se coçando para a guerra mundial. E depois disso aconteceu tanta coisa que a gente meio que, sei lá, cara, normalizou, a gente já não sabe mais o que tá acontecendo, entendeu? Parece que tá todo lugar tá rolando uma bucha, tá ligado? Assim, putz, a gente teve o conflito ali do Israel, que foi bem crítico com a Palestina. Aí deu uma envolvida dos países vizinhos ali, mas cara, eu achei que tinha dado uma acalmada. E eu enxergo assim que essa situação da Palestina com Israel, ela já é de décadas, assim, desde o final da Segunda Guerra Mundial existe esse problema naquela região. E o grande intervencionismo americano, né, o grande intervencionismo, ele tem um interesse que é o petróleo, né, cara? Eles estão sentados em cima da maior reserva de petróleo do planeta, e desde que os Estados Unidos, né, se engajou nessas campanhas, já teve nos anos 90, já teve nos anos 2000, e agora de novo, ele tá sempre por lá, tentando beliscar alguma coisa, sabe? Eles vão usar esse discurso religioso, eles vão tentar discutir essa parada em caráter mais, né, religioso, mas assim, o grande interesse ele é econômico, né? Eu, quando tô lecionando sobre guerras, eu falo que guerras, elas são sempre movidas por 2 frentes, as territoriais e as econômicas, né? Então dificilmente a gente dissocia um conflito disso, né? Mesmo que assim existam N elementos, né, perpendiculares aí para falar de
política, religião, sociedade, cultura, etnicidade, tem outras coisas, né, que são relevantes. Mas se você consegue fazer uma leitura bem sólida sobre territorialidades ou sobre questões econômicas quando a gente pensa em guerras, né? E eu tava ouvindo e o meu sentimento foi justamente esse. Eu falei para uma aluna hoje em sala, falei assim, que eu acho que a gente tá passando a gente passou por uma pandemia global e estamos mergulhando numa terceira guerra mundial ou num conflito de proporções mais catastróficas, assim, e é muita coisa pra nossa geração, cara. Começou a pandemia, não tava legal. A galera precisa parar disso. O tá tão desesperado que ele tá tentando ser cancelado antes disso, porque ele tava de volta com a mão pra cima aí. Eu tava só indicando que eu queria contribuir com uma fala. Você estava falando da guerra dos conflitos militares. Na verdade, os Estados Unidos ingressando, né, e fazendo o papel de polícia do mundo que eles já tinham dito que eles iam parar de fazer, mas boa parte... Na verdade, a gente nunca sabe o que é que tá acontecendo por trás da cabeça do Laranjo, né? Porque... Além de tudo isso, né? Pode ser para ele ajudar Israel porque é um aliado militar. Ou é a polícia de Israel, é os Estados Unidos. Ou que foi o que eu ouvi mais ser a justificativa. Era porque o Irã tá desenvolvendo armas nucleares e os Estados Unidos falou, se você não parar, a gente vai te bombardear. As nossas armas nucleares. Mas tem outra coisa, que é os Epstein Files, que o Laranjo tá envolvido. Total. E ele quer acobertar, sabe? Tipo, eu acho que depois que começou a sair esse rolê do Epstein Files, ele começou a soltar uma loucura atrás da outra, essa coisa. Porque assim, eu acho ele não se pesa de jogar uma bomba ali pra tentar livrar o dele. E aparentemente, pelos Epstein Files, ele tá, assim, fudido. Sabe, tipo, envolvidíssimo no negócio, assim, acho que até melhor nem comentar explicitamente o que mostra lá, mas, tipo, são coisas criminosas, né? Não sei, não consigo ver uma guerra de proporções, tipo, como guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial hoje em dia, porque eu acho que a tecnologia... de modo geral, tá tão avançada que eu acho que não dá tempo de uma guerra escalonada do jeito que foi uma Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Eu acho que a coisa vai ser muito mais aguda, sabe? Muito mais curta e muito mais catastrófica do que... Não que não tenha sido muito catastrófica a Segunda Guerra Mundial. Não quero fazer o papel do Luciano aqui. Mas assim, eu digo em proporções o cara tá se livrando de armamento nuclear e coisas do tipo. Eu acho que assim, o combate físico ali no front, a guerra mesmo, eu acho que não é o que vai rolar. Quer dizer, tem conflitos rolando até agora, mas assim, a guerra não vai ser nesse sentido, entendeu? É que há um caráter de proporção também, né? Porque se você considerar que a guerra da Rússia e da Ucrânia já fez 4 anos, né? Agora em fevereiro, né? E ela segue com bombardeios, enfim, né? Eu acho que o determinante da nossa geração agora, infelizmente, é o caráter nuclear, né? Não só da nossa geração, lá pós Segunda Guerra Mundial já havia essa preocupação, a Guerra Fria já trouxe isso em diferentes medidas, assim, né? A galera que cresceu ali nos anos 70 e nos anos 80 relata muito essa tensão nuclear e aquele, tipo, medo eminente de que o mundo acabasse, assim, sabe? E aí meio que a Guerra Fria, quando ela se encerra no começo dos anos 90, ela leva o mundo para um estágio de paz, entre aspas, né? Vamos colocar entre várias aspas essa paz, porque acabou a tensão nuclear. E aí eu queria citar algo que nós não comentamos sobre, porque junto com a dissolução da União Soviética, junto com o surgimento da Rússia, né? Nós tivemos a ascensão de países como China, Índia, Brasil, uma galera assim que teve uma ascensão econômica entre os anos 90 e os anos 2000, que também afetou um pouco o balanço econômico global, né? Hoje a China talvez seja o país mais bem estabelecido e mais forte economicamente, e igual diz o Lula, estamos gravando isso em março, então pode ser que até sair o episódio coisas se alteraram, né? Mas hoje a China ela tem um padrão e uma excelência de condições dentro das suas estruturas sociais e econômicas, assim, que dão inveja para todos os outros países do planeta. Então a gente também está entrando
num hall de debates que vai para além de Estados Unidos e Rússia nesse momento, né, enquanto discursos de hegemonia. Que, tipo, a ameaça nuclear, ela tá presente como esteve durante toda a Guerra Fria, mas eu imagino que o desenvolvimento tecnológico tá num ponto que, assim, tem muita coisa além da bomba nuclear para resolver um conflito de maneira rápida atualmente. Total. Tipo, eu gosto de pensar, por exemplo, aquele avião muito louco dos Estados Unidos lá, F-15. Cara, aquilo lá tipo, é dos anos, começo dos anos 90, o desenvolvimento dele, eu acho, até antes. Eu posso estar bem errado agora. E já é um bagulho que é muito doido. E assim, o que os caras já não têm agora, sabe? Qual que é a tecnologia? E entra nessa também, os caras estão cheios de brinquedo e não podem usar. Então, assim, eu acho que a guerra, de modo geral, ela força o desenvolvimento. Não que isso seja quase eu soltei o lado bom da guerra aqui, que está sendo cancelado. Mas, de certa forma, Os caras pisando em ovos. Ele força um avanço tecnológico quase por uma questão de sobrevivência. Então, assim, eu acho que vem sendo desenvolvidas muitas coisas de ponta que a gente não tem nem noção de que isso existe, e a hora que for utilizado vai ser assustador. E por isso que eu imagino que uma terceira guerra mundial vai ser um negócio muito mais agudo, muito mais rápido e devastador, imagino eu. Espero que não. Mas que nem eu falei, brincando aqui, 3 vezes vai estar no front. Eu acho que assim, não vai ter muito confronto nesse sentido, sabe? E outro ponto que agora que falei disso, eu lembrei, é que parece que dessa vez a população estadunidense não está com todo aquele apoio para a guerra como já esteve outras vezes, né? Eu vi alguns vídeos de próprios militares meio revoltados, e a galera não tá com aquela nossa, vou lutar pelo meu país como já teve. Patriotismo. É porque a vida lá também tá difícil, né, cara? Tipo, o estadunidense médio não tá vivendo bem mais, assim, não é mais... Porque tem tudo a ver com o que a gente tava falando, né? No começo dos anos 2000, tipo, tinha aquela sensação, assim, de prosperidade econômica e pleno emprego e tudo mais, que, tipo, foi consequência desse fim da Guerra Fria. Só que isso acabou, sabe? E eu acho que tem um lance que é interessante, assim, de pensar também, até, tipo, retomando... Por que eu perguntei da União Soviética no começo? Porque quando tinha a União Soviética, independente de ser bom ou ser ruim e tal, você tinha uma visão, tipo, de mundo. Você tinha 2 tipos de mundo. Tipo, o mundo capitalista e o mundo socialista. E isso deixou de existir no começo dos anos 2000, onde todo mundo achou que capitalismo é o que dava certo e tal. Tem até, o Raul vai saber, tem um historiador lá que falava do fim da história, do Fukuyama, alguma coisa assim, que tipo... Francis Fukuyama. Isso aí. Só que, tipo, nesse contexto, surge a China, que também é socialista. E que tem, tipo, hoje em dia virou sinônimo de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento... Pô, tipo, a gente só vê no Brasil quantos carros BYD você não vê na rua hoje em dia, sabe? Tipo... Eu peguei um Uber em Curitiba esses dias que ele tava tentando me converter para mentira. Então. As últimas vezes que eu fui pra Curitiba com a minha esposa, a gente também pegou uns Uber de BYD e os caras é só elogio. Eu acho que eles podem ser agentes mesmo da China. Sim. Com certeza. Sim, era esse o meu ponto, era aí que eu queria chegar. A China tá esperando a gente pelos carros. Mas é isso, acho que a maior novidade, entre aspas, desses conflitos mais atuais é os drones. Começou lá no conflito da Rússia, o uso de drones. Não, já tinha drones militares há um tempo atrás, mas eram aqueles drones assim, tipo um avião, né? Não tripulado. Mas ali no conflito da Rússia e da Ucrânia a gente viu, tipo, drones pequenos, normais, assim, atacando diretamente os pelotões, soldados, bombardeando. Então acho que eu imagino um conflito nesse sentido, uma coisa com soldados não no campo, mas talvez controlando drones, tentando fazer ataques mais incisivos em pessoas específicas
Que, por um lado, pensando no contexto de guerra, é uma contenção de danos, talvez, do que pegar um monte de cara e botar lá pra se carnear na bala e ver quem ganha, sabe? Tipo, você não tá desperdiçando tantas vidas, assim, mas eu acho que se a coisa escalonar pro nível todo, aí não tem nem o que mais fazer, eu acho, assim, a parada vai ser tensa. Por isso que eu acho que talvez não chegue nesse nível. Eu imagino que todos esses líderes mundiais têm uma cúpula de conselheiros falando assim, se usar, já era. É porque a partir do momento que alguém usa, se dá o aval para os outros usar, né? Tipo, se os Estados Unidos usam uma bomba atômica, a Rússia tem carta branca para usar também. E poucos usos já vão ser suficientes para danos... Para cagar com tudo. Então eu acho que aquela frase que é do Einstein, que eu não sei se é do Einstein, né? Que é quando perguntaram qual que ia ser, como ia ser a Terceira Guerra Mundial, ele não sabia, mas que a quarta ia ser com paus e pedras. Né? Porque atualmente a Terceira Guerra Mundial, se ela escalonar mesmo, talvez seja algo meio apocalíptico, assim. Eu tava pensando num negócio aqui, né? Tipo, com isso que o Luiz tava falando, que é uma doideira, né? Tipo, a gente tá falando de guerra nuclear e conflitos e não sei o quê. Só que tem um problema que não era tão problema, tipo, sei lá, na época da Segunda Guerra Mundial, que é o planeta, cara. Tipo, a gente tá num contexto, assim, mundial muito mais catastrófico, sabe? De mudança climática e tudo mais. E enquanto isso tá tendo todo esse tipo de conflito que pode escalonar para um negócio nuclear, tá ligado? Mas eu acho esse um ponto interessante, mas eu acho importante pensar para mim no seguinte: durante a Guerra Fria, se rolasse uma guerra nuclear, independente não, mas nem pensando já ia dar ruim igual, sabe? Sim. Mas a questão extinção em massa, extinção em massa, tá ligado? Sim, com certeza, mas tipo, eu acho que não vai chegar no ponto da guerra nuclear, entendeu? Justamente porque tem esse potencial de extinção em massa, mas ao mesmo tempo a gente está gastando trilhões de dólares, e a gente não, né? Mas os países gastando, tipo, desses orçamentos gigantescos, assim, em coisa bélica, enquanto que, tipo, isso tem um puto impacto, sabe? E eu acho que até isso aí fica um gancho para um episódio, pra gente falar das mudanças climáticas, porque agora é um outro contexto, sabe? A gente tá vendo acontecer com muita frequência, onda de calor, tipo, que vem assim e é sinistro, essas ondas de chuva também, tipo, que aconteceu em Minas Gerais esses tempos atrás, aí, algumas semanas atrás. Então, tipo, é meio assustador pensar em que, assim, tem conflito se desenvolvendo nessa escala e a gente já tem os problemas de mudança climática. Tipo, como que isso vai afetar o cenário que já tá ruim, tá ligado? Eu acho que, assim, voltando na questão de não vamos sofrer com bombas atômicas porque vai dizimar todo mundo, eu acho que talvez esse também seja um ponto, mas é que, querendo ou não, economicamente, o país precisa de recursos naturais que estão nos países que talvez eles queiram atacar, entendeu? Então, acho que se no caso de atacar com uma bomba nuclear, nem a Estados Unidos quer atacar a China. A China contém a maior parte dos minerais necessários para se produzir tecnologia hoje em dia. Não tem por que ela atacar com uma bomba nuclear, porque não faz sentido conquistar aquele território. Eu acho que hoje em dia não é muito mais pela conquista de território como eram as guerras anteriores, né? Mas pelo interesse nos recursos naturais que aquele local tem. Então, e assim, voltando a falar um pouco dos Estados Unidos, o que eu acho que também dá um outro episódio é que o fato dele ter investido muito em armamento, muito no seu poderio militar, que as contas ele não estão fechando, né? O Fefe falou, né? Por que eles estão, né, eles estão meio mal da perna. A vida do
do trabalhador médio ali nos Estados Unidos não é tão boa quanto era antigamente. Mas é porque, justamente, os Estados Unidos eles estão com dívida para pagar por conta desses gastos militares que eles têm. Então, aí que eu volto. Eles têm que... Me vem a sensação, me vem o ponto de vista de que parece que eles caçam guerra para eles terem uma justificativa para se manter como uma representação global, entendeu? É mais ou menos isso que eles... vamos mostrar que a gente tem, mas... Ninguém tá muito isso aí pra eles, sabe, mas assim, também tem uma outra questão que o Trump ele vai ficar mais 2 anos no poder, e aí assim, tipo, se um democrata for eleito no lugar dele, a política externa muda completamente. Sim. Né, porque aí nós temos que considerar, né, essas condições específicas do lado mais republicano, né, e assim, não que as guerras vão acabar, as intervenções vão acabar, mas aí tem aquela noção de 2 presidentes, porque aí nós temos de 2 presidências nos Estados Unidos. Né? Agora a carteirada, eu falo disso na minha tese, quando ela sair vocês podem ler na minha tese, né? Texto final, tá? Que a noção é basicamente a seguinte: o cara ele governa de um jeito a política externa e de um jeito a política interna, né? Uhum. E o Trump nesse momento ele tá fazendo uma política externa de combate a organizações criminosas. Essa semana começou a pipocar de que o PCC e o Comando Vermelho vão entrar na lista de grupos terroristas dos Estados Unidos, uma fita assim e tal. Vai ser defendida por eles daqui a pouco. Isso, Daí nós vamos ter os grupos paramilitares aí, né? Ficar em Mas débito. o meu ponto é assim, daí ele tá fazendo essa política externa e ao mesmo tempo ele tá promovendo um programa de perseguição a imigrantes e pessoas de outras etnicidades, de outras etnias dentro dos Estados Unidos, né? Então estão deportando galera, estão prendendo galera, estão matando galera, tipo assim, dentro do país. Então esses reflexos, né, esse não patriotismo ou essa diminuição de patriotismo, ela também passa por essa absorção dessa política. Pô, a gente não compra tanto esse discurso de guerra porque o cara tá matando todo mundo aqui dentro também. Então, assim, não resolve um problema, né, tipo, atirando pra todo lado, né? Então tem um pouco dessa questão. Eu acho que na gestão passada dele, ele conseguiu estabelecer melhor isso, né? Ele maltratava uma galera dentro do país dele ali que tava relacionado com os interesses dele. Mas agora ele... O que eu falo? Ele... Mas cara, ele levantou muita bandeira racista e homofóbica e... Era, assim, não tô dizendo que tá melhor agora, mas agora tá pior porque agora ele realmente desencanou e a galera que continua aceitando e seguindo os pontos de vista dele... É que, cara, acho que agora a galera tá meio que... Dentro dos Estados Unidos, esse final do ano passado e agora, né? Teve, putz, a gente falhar a memória, qual cidade que era? Era Los Angeles? Minnesota? É Minnesota? Sim. Los Angeles foi no final do ano passado, também rolou um... Teve, o Tom Morello tava lá nos protestos, lembra? Tava feio o troço lá também. Tem uma questão de imigrantes também fazerem parte do exército para conseguir a cidadania. Então, essa campanha anti-imigração dele talvez impacte, de certa forma, o serviço militar americano também. Cara, se não impactar no serviço militar, vai impactar na tecnologia, porque todas as... Tem galera que vai pra lá pra estudar, pra fazer pesquisa, pra desenvolver. Teve durante a Guerra Fria, teve-se todo um investimento para melhorar a estrutura de ensino e pesquisa dentro dos Estados Unidos. E o Trump, desde que ele foi reeleito, ele tem totalmente destruído isso, entendeu? Ele fez um tratado com a China de que eu só vou deixar aluno chinês entrar aqui fazer pesquisa, usufruir das minhas universidades, se vocês liberarem minerais aí pra gente usar na nossa tecnologia. E, cara, ele utiliza, assim... Ele não sabe o que ele tá fazendo. Parece que, assim, ele entrou com um discurso xenofóbico. Um discurso que quem não é... Vamos tornar a América great again. É o americano pelo americano. Mas o americano não quer fazer o serviço de Uber, o serviço secundário, entendeu? O americano, ele quer viver o American Dream. E eu acho que mas, no final das contas, essa questão mais psicológica da sociedade americana. Teve um evento que eu achei legal, que foi quando o TikTok começou a atuar nos Estados Unidos e as americanas começaram
ter contato com cidadãos chineses pelo TikTok que mostravam, tipo, porque assim, na cabeça do americano médio, a China não tinha nada, então os caras no TikTok chinês no supermercado explodia a mente dos caras. Tipo, como assim supermercado? Como assim vocês comem hambúrguer? Como assim vocês podem viver? E isso foi um choque grande, porque toda aquela propaganda anti-China que teve nos Estados Unidos foi resolvida com um aplicativo de dancinha, tá ligado? Foi revertido boa parte dessa propaganda, tipo, a galera tava entrando em live dizendo, mas mostra que temos uma geladeira. Mostra que os caras... E eu quero fazer uma reflexão que é de extrema importância, porque eu estava revisitando alguns episódios anteriores do quarto, e mais especificamente no primeiro episódio que nós usamos imagens, né, que nós passamos a mostrar nossos rostos aqui, foi feita uma promessa de que o Luciano ia fazer uma dancinha no TikTok, e até o presente momento isso não aconteceu. Tá? Eu não prometi nada, sai fora. E eu quero deixar registrado isso nos arautos do quarto podcast, né? Então eu quero que vocês saibam que tem uma projeção, uma perspectiva aí de que o Luciano ia fazer a dancinha no TikTok. Eu não lembro disso aí. A gente ainda não criou o TikTok, mas o TikTok vai ter. Então, os próximos... Com dancinha e tudo. Dancinha no teu chat é pra criar conteúdo de conhecimento. Gratuito, né, cara? Pra espalhar o conhecimento. Não, beleza. É legal o quê? Não, mas pra ó, vocês que não dá sabem... pra dançar apontando pros balãozinhos, velho. Dá pra espalhar conhecimento cara, esses com dança conteúdos também. é sem graça, velho. Mas se vocês quiserem fazer... Se vocês quiserem fazer... Lógico vai que queremos, velho. Eu quero... Se você vai fazer um TikTok, a gente tem que entrar de cabeça no TikTok. Até agora não, tá lá, cara. Vou voltar. Tá, então se eu prometi, eu compro. O Lu falou essa questão do anti-China ou do anticomunismo, qualquer coisa nesse sentido, né? Vocês lembram que nas últimas Olimpíadas, nos últimos Jogos Olímpicos, a Rússia foi banida, né? Por conta da guerra com a Ucrânia e tal. E a nossa próxima Copa do Mundo é aonde? Nos Estados Unidos. E não se falou nada sobre banir os Estados Unidos ou mudar o país sede ou qualquer coisa nesse sentido. Que nem Israel, né? Israel não foi banido de nada. Tipo, os caras cometendo genocídio. Israel não é um Estado legítimo. Israel não é um Estado legítimo. Não é, né? Os países banidos das Olimpíadas. Né? Não. Mas Israel assim, não é um Estado legítimo. aparentemente invadir a Ucrânia é ruim, mas cometer genocídio contra o povo palestino tá tudo bem. Dá pra participar de Tá de boa, né? Cara, uma coisa que eu tava pensando é que essa Copa nos Estados Unidos vai ser meio perigoso, né? Porque é Estados Unidos, México e Canadá, tá? Vai ser... Justamente os países que o Trump tem incomodado com políticas externas recentemente. Então, vai ser tem que ser palco de Tem que cuidar protesto e coisa lá. Protesto. Calma, né, cara? Calma. O Luciano tá, né? Hoje tá... Pode acontecer, cara. Pode acontecer. Se rolar um mas atentado, eu tenho medo também. O Trump deu umas pirocadas mesmo nesses últimos tempos, né? Eu lembrei da Groenlândia lá. Mas é que ele tá com galera que apoia ele dentro do... Então, mas tipo, ele chegou a falar... dos parlamentares, né? Nossa, tá ligado? O Golfo do México agora é o Golfo... Golfo americano? Cara, ele posta no Instagram os rolês comparando a família do Barack Obama com um macaco, cara. O cara tá pela No livro, ele assim, desligou, então... ele desligou o foda-se dele. Não, Agora ele tá... Daí vai a mulher lá que cuida da imagem social dele e fala, não, foi engano. Cara, quem que compra isso daí vai se fuder. Mas é que, cara, esse negócio de ser meio meme, ele tá em circulação, né, nas presidências pelo planeta ali desde meados de 2013, 2014, 2017 aqui no Brasil, 2018, né? A gente teve uns personagens meio emblemáticos aí, né, cara? Vocês lembram que teve um presidente aí que falou que se você tomasse uma vacina, você poderia virar um jacaré, né, cara? Então, tipo assim... O meme, ele tá aí, cara. Naquela época pra fazer uma imagem de alguém jacaré, um homem jacaré. Não, vídeo, cara. Mas, ó, e você vê que... Tomando a vacina e virando um jacaré. A única coisa que ele pode fazer atualmente é olhar o sol nascendo quadrado, porque ele tá preso. Putz, não saímos comemorar essa pesada. Você vê que... Na próxima eles vão brindar isso. Você vê que é isso que fez toda a diferença, né, cara? Porque o Bolsonaro e Trump foi a mesma coisa, tipo, em cada país, assim.
Só que a gente prendeu Sim. o Bolsonaro, tá ligado? E isso fez toda a diferença, sabe? Tipo, os caras não prenderam o Trump e agora olha o que tá acontecendo, mano. O cara despirocou assim e tá bombardeando tudo. E ele voltou pra presidência, né, cara? Tipo, e ele já tá falando, né, que nos Estados Unidos você só pode exercer 2 mandatos em vida, você não pode ter o terceiro. E ele já tá falando em mudar a lei americana pra tentar fazer um terceiro mandato. Mas eu Assim, acho que esse cara. queimou O cara demais, surtou. cara, pra continuar. Sim, tudo der certo. Não, e assim, Mas a galera aí esquece, cara. Esse que é o problema, mano. Não, aí eu tenho um contraponto que é o seguinte, vocês mesmos citaram, que são os Epstein Files, né? Eu acho que a casa dele tá armada enquanto ele estiver na presidência. Quando ele sair da presidência, né, eu acho que ele já tem um destino certo. Igualzinho o Bolsonaro. À medida que isso avance. Tomara. Então é isso, gente. Deu uma pausa pro Raul mijar e voltamos encerrando. Não sei se. Obrigado a todos. Obrigado. Sou agradecido. Ué, Pô, cara, o doutor. Eu sou um doutor muito hidratado, então, cara. Eu tomo de 3 a 4 litros de água brincando. Translúcido, sem odor forte, tudo bonitinho? Claro. Então, Hidratação não é um problema aqui, cara. Inclusive, já que Pô. eu vou fazer um De novo? De novo o enigma. No programa, mas teve até conversa sobre Crepúsculo e tudo mais que... Bom, a gente começou com... Se vocês quiserem um episódio sobre Crepúsculo, deixa aí nos comentários, né? Que eu, Porra, era bom, hein? Eu tenho aqui o doutorado Nossa, em Crepúsculo. qual que é Eu sou bom. teu pior filme pra você? Pior deles, E por que cara, que é é esse? eu não ia dizer o terceiro, cara. Eu ia dizer que eu acho que é o quarto. O final do terceiro é o que ela vira vampira, né? Não é isso? Não, O final vira vampira no que é parte 1 e parte 2. segundo pro terceiro? Amanhecer. Então, então é o quarto. Então, cara, pra mim essa transição do quarto capítulo pro quinto capítulo é muito ruim. mas Meu Deus do céu, Bela Vampira é insuportável. É o terceiro, o segundo que achei chato pra cacete. Não, o terceiro já tá bem fatigado. O terceiro já é cansativo. Mostra aquele que no final do filme ele tira a roupa lá na Itália. Esse é o segundo, eu acho. Esse eu acho mais sem Eu acho que é o graça. segundo. É que eu sei, assim, pra mim Crepúsculo é dublado, não é legendado. E daí tem um problema, foi trocado no estúdio no filme. Não é só porque muda a voz dos caras. É porque eles tentam botar um dizer popular que não faz sentido no filme. Tipo, a Bela tá na casa dos caras, ele não tá fazendo nada, e o cara, o bombadinho lá, passa e fala: "E aí, Bela, tá tentando assobiar de bacana?" Tipo, não faz sentido nenhum. Aí o cara passa no fogão e fala, tá pegando fogo, bicho. Cara, eu não acredito que eu perdi isso vendo legendado, cara. Agora eu vou ter que assistir a franquia inteira dublada, é isso mesmo. Porque, nossa, Por não favor. faz sentido nenhum. Eu confesso a vocês que eu nunca assisti Crepúsculo. É isso, gente. A gente vai fazer Nossa, lives do não. quarto Sabe por quê? e você não assistiu Crepúsculo. Porque se eu for assistir, eu vou tirar sarro. Por quê? E a Mary... E o problema tá onde? Eu não entendi. Não, É que é uma das coisas favoritas da Mary. E aí, se eu tirar sarro... Não, mas é que, cara, é ruim, na real, se for parar pra analisar assim. Não, mas ó, eu cara, vou deixa eu fazer um ponto aqui, ó. Eu tenho uma crítica muito construtiva com relação ao Crepúsculo. Porque eu também não tinha visto até poucos anos atrás. Né? Eu tinha visto vagamente o primeiro, daí eu falei, eu tentei ver mesmo há vários meses. E daí eu falei, eu quero ver o que acontece. E assim, eu consigo entender o contexto de anos 2000, de adolescente trancada dentro do quarto, de desilusão amorosa, faz todo sentido dentro dos anos 2000, tá? Eu acho que dialoga com um público muito específico. Envelheceu meio mal. Mas eu acho que ele vale a experiência. Eu acho que... Lu... E eu tô pra te dizer que eu acho que se você assistir, você não vai tirar sarro. Eu acho que se você assistir, você vai fazer. Vai dar aquela coceirinha e vai falar assim, tá, beleza. Não é uma obra-prima do cinema, mas ele tem o seu valor, cara. Eu acho que ele é um filme muito legal honesto. você assistir depois de. Eu assisti depois de. Bem mais. Adulto, bem mais velho. E é legal você ver cenas do Edward da Bella pensando que o Edward tava fedendo. Porque saiu a Bella reclamando que tinha cena que ela pediu pro. Esqueci o nome do ator, o. Robert Pattinson. Caramba! O Robert Pattinson. Robert Disse que ele Pattinson. não tomava banho, que ele tirava fedendo no set, então fica tudo mais legal. Você pensar, tipo, ele se agarrando e falar, ó, o cara tá fedendo, provavelmente essa cena. Fica massa.
Mas é bom, assim, Vocês assistiram o filme da empregada, o filme novo? Não vi ainda. Pô, Então, esse esse filme é é uma bom, altura, hein? Ô, eu vi esse filme, é bom. Então, até uma altura esse deu assistir tirando sarro. Depois eu comprei. Mas o que tem de vampiro? Qual que é a relação? Não, é um empregado que chega a trabalhar na casa da moça lá e começa a acontecer uns negócios, e do nada. Ah, velho, você tem que assistir, porque senão eu vou contar. Então, tarefa, Luciano assistir a franquia Crepúsculo, nós vamos ver o filme da empregada. Tá bom. Tudo bem. Tá bom. Então a gente vem pra falar da cultura woke, que a gente casa tudo num episódio só. Um parque de cultura woke falando de filme. Mas já se perdemos de novo completamente. Queria fazer o encerramento do episódio falando que assim, a gente veio com um objetivo, mas como a gente não está roteirizando mais nada, foi para um outro lado. Mas como o tema geral era pós-Guerra Fria, qualquer coisa que aconteceu pós-Guerra Fria é pós-Guerra Fria, né? Então não dá pra dizer que a gente não falou do tema. O título desse episódio com certeza não vai ser que a gente falou sobre Guerra Fria, porque vai ser um clickbait fudido. Lu, eu acho que você podia usar os velhos tempos do quarto podcast e colocar assim, ó, neste episódio não falamos sobre Guerra Fria. Entendeu? Um clickbait, assim. Os caras vão olhar, mas o que ele quis dizer com isso? Daí, a gente começa falando de Guerra Fria e de repente a gente tá batendo no Trump e falando da guerra de Israel com Palestina. Justo, vai ser isso. E assim, a gente, Guerra Fria me vê no meu coração que não role uma terceira guerra mundial. Como a gente comentou, chega de eventos históricos. Chega de eventos históricos. E assim, provavelmente vai rolar esse assunto de volta, porque... Achei que ele ia falar que ia rolar um terceiro. Não. Mas vai rolar um parte 2 não oficial, provavelmente, porque acredito que nos próximos meses vão ter desenvolvimentos desses conflitos que a gente vai querer falar. E é isso. Alguém quer pontuar mais alguma coisa do assunto? Quer falar um pouco mais mal dos Estados Unidos? Ou dar um gatilho pra gente soltar o hino da União Soviética de novo? Eu acho que a gente tem que falar mal dos Estados Unidos em todos os episódios. Não é uma questão de ter a ver com Guerra Fria ou não. Falar mal. E não na língua... Entendeu? Faz total sentido. Entendeu? Faz total sentido. O meu protesto foi esse. Isso. Algo mais? Não. Dou-lhe uma. Não esqueça de nos seguir no nosso perfil do Instagram novo. O QR Code tá aqui no centro. Hoje a gente tá em 4. Então o QR Code tá aqui no centro. Vai direcionar vocês pro perfil novo do Quark. Lá, com muita sorte, eu consigo soltar cortezinho pra vocês lá do episódio, além de fazer todo o papel aqui. E o Spotify também. Spotify, a galera costumava acompanhar mais a gente pelo Spotify lá, então dá aquela força, retorna lá, ouve, dá 5 estrelas. Deixa eu fazer um pedido especial aqui, que meus alunos que estão acompanhando o podcast, por favor, sigam o perfil do Quark nas redes sociais, deixa as estrelinhas lá no Spotify, deixa o likezinho no YouTube aí, e se vocês me mostrarem que tem estrelinhas e likes lá nos perfis, eu dou um pontinho pra vocês de média. Comprou seguidor ao vivo. Tô comprando seguidores aqui. E vocês, aluno do Raul, a hora que chegar na sala de aula, pergunta pra ele se ele sabe a diferença da bomba. Da bomba de chimarrão e daquele outro elemento. Pode ser. Nós vamos saber que foi por causa do episódio. Flauta transversal e da bomba de chimarrão. É isso aí, agora solta o hino da União Soviética e acabamos. Como é que escuta o hino aí, Luciano? Não, como é que você faz pra ouvir o hino que você tinha mostrado pra nós? Por favor, não. No episódio tá saindo, homem. Não, mas... não. Não, pera. Pera lá. Vai lá. Agora meu Deus. É isso aí. É isso aí. Tchau. Beijo.